capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Quem encontrou dá glória, quem não encontrou diz assim, me espera um pouquinho. Nenhum dos dois? Glória a Deus. Glória, vamos ler. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Todo mundo aqui já ouviu a história de Naamã, todo mundo já conhece a história de Naamã. E aqui Naamã, ele era um comandante da Síria, ele era um general do império, da Síria, e ele tinha vencido Israel. Naamã, ele tinha comandado a guerra contra Israel e ele tinha vencido a guerra. E aqui a gente está vendo que foi o Senhor que deu a vitória a Naamã. O Senhor permitiu Naamã vencer os israelitas. Porque Deus, amados, Ele ama tanto o seu povo, tanto que o Senhor, Ele chama o povo por várias formas, de várias maneiras, para que o povo se volte para Ele. Se você, o Ismael no louvor colocou Deuteronômio, se você for ler o livro de Deuteronômio, você vai ver que uma das coisas que o Senhor sempre falava era, se o povo fosse um coração obediente, o povo ia usufruir do melhor da terra. Mas se o povo se afastasse de Deus, mas se o coração do povo se corrompesse, o povo ia sofrer com a doença, com a guerra, com a peste, com a fome. Isso está escrito em Deuteronômio capítulo 28, que são as bênçãos e as maldições. E aqui Israel, num livro de Reis, é um período que Israel se desvia da presença. Israel, ele vive um momento de altos e baixos na presença de Deus. Tem momento que Israel está devoto ao Senhor, mas ele tem momentos que ele fica idólatra e totalmente ele sai da presença do Senhor. É algo muito oscilante na vida do povo de Israel. E o que acontece? Nesse momento aqui, o Senhor, o nosso Deus, permite que Naamã conquiste, guerreie e faça Israel ser escrava. E ele leva, no versículo 2, vai dizer assim, ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Naamã conquista Israel, escraviza Israel e ainda leva escravos, cativos para a Síria. E nessa leva, ele levou essa menina. Mas o que eu quero chamar a atenção para você nessa noite é o que está escrito lá na última linha do primeiro versículo, que diz assim, mas esse grande guerreiro ficou leproso. A mensagem de hoje tem como tema a lepra que há em mim. Eu não sei onde era a lepra de Naamã. Eu não sei se era visível a lepra de Naamã, ou era com as roupas, escondia, e só a sua esposa e quem era muito próximo dele que sabia que ele tinha ficado leproso. A Bíblia não nos informa aonde estava a lepra de Naamã. Mas a Bíblia diz que aquela menina, ela faz um comentário com a mulher de Naamã. Ela diz assim, um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. A menina dá essa informação para a esposa de Naamã. E o que eu quero dizer para você nessa noite, é que muitas das vezes, nós temos lepras. E às vezes elas estão escondidas. Às vezes só as pessoas bem íntimas de nós a conhecem. Às vezes só quem conhece é o nosso marido, só quem conhece são os nossos filhos. Só quem conhece é a nossa família ou amigos próximos. Porque muitas das vezes a gente esconde isso. E eu fui pesquisar sobre lepra. E lepra é uma enfermidade causadora de feridas e erosões na pele.
E um dos sintomas da lepra é a insensibilidade. Nós temos aqui a enfermeira, a irmã Fernanda, né? E ela vai... E aí eu falo, mas ela tem mais conhecimento de causa da doença, né? E o que acontece? Quando eu tinha 8 anos, eu tive lepra. E o que acontece? A lepra, hoje, pela ciência, ela tem cura, né? Ela tem medicação e tudo, bem no início. Mas antigamente não havia cura para a lepra. E em Israel, um leproso, ele era totalmente excluído. O leproso, quando era identificado pelo sacerdote que ele estava leproso, ele tinha que sair do arraial. Ele tinha que vestir trapos e sair do arraial. E se ele entrasse na cidade, todos tinham que gritar, leproso, ele mesmo tinha que gritar, leproso, leproso, para as pessoas nem se encostarem perto dele. E se Naamã morasse em Israel, Naamã nem comandante seria, porque era totalmente excluído. E talvez, amados, muitas vezes nós escondemos as nossas feridas, as nossas doenças, porque nós não queremos ser excluídos. Nós não queremos ser afastados. Eu costumo dizer que muitas das vezes a gente quer pessoas sem problemas. Pessoas que têm problemas, a gente gosta de afastar. Porque a gente diz assim, eu já tenho os meus problemas, vem outra pessoa com mais problema. Mas não é esse o reino de Deus. Se você for olhar lá nos evangelhos, Jesus desce do Sermão do Monte. Jesus estava lá no Sermão do Monte, falando sobre as bem-aventuranças. Jesus desce e a primeira pessoa que Jesus encontra no vale é um leproso. E o leproso olha para Jesus, se ajoelha aos pés de Jesus e diz, Senhor, se tu quiseres, podes me limpar. E o Senhor olha para aquele leproso e diz, eu quero, seja limpo. Então o Senhor, Ele quer nos curar. O Senhor, Ele quer nos sarar. A gente às vezes tem uma ilusão de que no dia que a gente levanta a mão e aceita Jesus, como um passe de mágica, todas as coisas vão ser transformadas. Se render a Jesus significa crescimento nele. É um processo, irmãos, nele. Os discípulos passaram 3 anos com Jesus. 3 anos para um Pedro tomar consciência de que não era pela violência que era conquistado o reino. Para que um João que queria descer fogo do céu para consumir a cidade que não receberam eles, falar sobre amor. Amai-vos uns aos outros para se tornar amável. Passou 3 anos eles andando com Jesus, eles ouvindo Jesus, para depois que Jesus fosse ao céu e eles ficassem, recebessem o Espírito Santo, eles começassem a ser semelhantes a Jesus. Então eu e você, a primeira coisa que a gente tem que ter é a sinceridade ou a verdade. Que lepra nós temos ainda? Quais são as lepras que ainda há dentro de mim? Como eu falei para vocês, o primeiro sintoma é a insensibilidade. Irmãos, quando a gente começa a ter atitudes e a fazer coisas que não nos incomodam mais, a gente tem que ligar e se atentar. Se aquilo não me causa mais aquela vozinha do Espírito Santo, olha, isso é errado, isso não está certo. Se sua mente não consegue mais ouvir aquela voz dizendo, filho, não vai por aí, cuidado, irmãos. A insensibilidade ao Espírito, a insensibilidade ao ouvir a voz de Deus, a insensibilidade com o próximo, isso mostra que a gente está com alguma lesão na nossa alma. Que nós estamos com algum tipo de lepra na nossa alma. A gente tem que ter cuidado com isso. Se eu não me importo com meu irmão, eu falo palavras que vai ferir a vida do meu irmão, e eu digo assim, o problema dele que ficou com raiva. Há uma insensibilidade do meu coração em relação ao outro, eu tenho que verificar se não há lepra no meu coração. Por quê? Porque nós fomos chamados para sermos igual a Jesus. E eu acho bonito isso aqui, irmãos, porque Naamã era comandante, era guerreiro. Naamã era um general brilhante. O rei amava Naamã. A Márcia é alegre, a Márcia é amiga, ou a Márcia é suadenta. Mas, a palavra de Deus diz isso. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Cuidado, irmãos, para que a gente não fique leproso.
Nessa noite, a primeira coisa que eu quero falar com você é sobre a lepra do julgamento. A lepra do julgamento. Se a gente for, como a gente leu no versículo 2, aquela menina estava na casa de Naamã e ela era cativa, ela era escrava. Ela não tinha mãe, não estava com a mãe nem com o pai, porque Naamã pegou aquela menina. A Bíblia não diz quantos anos aquela menina tem, mas se a Bíblia está falando que ela era uma menina, ela podia ter a idade do Bibi, 13 anos, ela podia ter a idade do Davi. Davi está com o quê? Com 17 anos. Ela podia ter essa idade, ou ela podia ser mais de 10 anos. Aquela menina estava dentro daquela casa cativa. Ela não foi convidada, ela não era convidada de Naamã, ela era cativa. E ela podia ter olhado para Naamã e ter dito: bem feito, morra seu leproso. É isso mesmo que acontece. Você me tirou dos meus pais, da minha família. Você mesmo tem que morrer. Mas aquela menina, ela não era leprosa, ela não era doente. Então ela chega para a mulher de Naamã e ela diz: olha, se ele fosse lá em Israel, tem um profeta, e diante desse profeta ele consultaria Deus e Deus curaria ele. Quando nós, irmãos, temos a cura dentro de nós somos a resposta de oração para alguém. Nós somos a resposta de salvação para alguém. A lepra do julgamento é eu começar a dizer o seguinte: esse merece, essa não merece. Ah não, o André merece, mas o Marçal não merece. Aquela menina podia olhar e dizer: Naamã não merece ser curado. Eu não mereço, o Naamã não merece eu dizer para ele onde é que está a cura. Ele não merece. A gente julga as pessoas, a gente rotula as pessoas. Eu tenho falado isso muito para vocês. Vamos tirar o espírito de merecimento e vamos colocar o espírito de adorador, o espírito de servo. Eu mereço, Deus tem que me abençoar, eu sou boa, eu sou não sei o que. Você não é nada. Nós somos apenas servos. A gente tem essa mania de julgar os outros. Ah não, mas assim, eu faço isso porque a situação me levou a ser assim. Mas o Asaf faz isso porque o Asaf, ele é incoerente. O Asaf, aí eu começo a rotular o outro, mas eu tenho uma justificativa. As minhas ações eu tenho uma justificativa, mas para o outro, não, aquela pessoa ali é muito difícil de eu lidar. Aquela pessoa ali é difícil de eu ser amigo. Mas você não é difícil? Ah, aquela pessoa ali fala muito grosseiro. E você não fala grosseiro? Nós queremos julgar as pessoas. É uma lepra de julgamento. Irmãos, eu estou falando para vocês, não aquilo que eu li, mas aquilo que eu vivi. Porque quando a gente vai falar a palavra de Deus, ela primeiro tem que vir na sua vida, para depois você falar. Então eu tinha uma dificuldade muito grande, porque eu dizia o seguinte: ah não, com fulano não dá certo. É muito melindroso, é muito não sei o que, não dá certo não. E um dia eu estava conversando com uma amiga minha, eu até falei para ela, que devido a uma discussão que eu tive com uma certa pessoa, e eu rotulei a pessoa, eu disse: ele é exaltado, ele é soberbo, ele não é humilde, e eu criei um ranço daquela criatura. E um dia eu estava orando e eu comecei, olha a oração, agora eu vou fazer igual Jesus, quem nunca fez isso que atire a primeira pedra. Senhor, pega ele, Jesus, quebra a crista dele, Jesus, humilha ele. Quem nunca fez isso, irmão, que atire a primeira pedra? Você desejando que o outro mude, que o outro, né? Aí Jesus olhou para mim assim: Senhor, porque não tem condição uma pessoa ser orgulhosa, soberba daquela. Uma pessoa assim, ó, não tem condição. Aí Deus falou para mim: e tem condição de eu te amar? Por que tu acha que ele é menos merecedor do meu amor do que você? Você é tão prepotente e arrogante quanto ele. E às vezes a gente não se dá conta disso. Às vezes a gente, porque a gente está com a lepra, então a gente está insensível a isso. Paulo, eu acho muito lindo o que Paulo diz. Que Paulo diz o seguinte:
que nós devemos colocar os outros mais importantes do que nós. A irmã Fernanda, eu tenho que colocar ela na frente de mim. A Cris, eu tenho que colocar ela e servir a ela primeiro do que a mim mesmo. Mas a gente quer o contrário. Ah, não. Eu sou muito boa, a irmã Fernanda tem que gostar de mim, a Cris tem que gostar de mim, tem que me suportar, porque eu sou uma pessoa muito boa. E se ela não me suportar, ela é pior do que eu, né? Não tem ninguém melhor do que eu. E não é assim, irmãos. A Bíblia diz que colocar o outro na nossa frente. Essa menina, ela não era doente, então ela colocou Naamã acima da necessidade dela. Ela era cativa. Ela podia ter usado aquilo ali como vingança. Mas ela disse, minha senhora, tem um profeta lá na minha terra, em Israel, e vai curar o seu marido, ele vai ficar curado. Meu Deus, eu vou querer que o meu inimigo fique curado, para que ele tenha mais saúde, para quando for mais lá na frente, ele ir lá e destruir o resto de Israel que ficou. Não, irmãos, é porque o princípio do evangelho é esse. É o princípio, irmãos, que se eu sou curado em Cristo, eu tenho que amar os meus inimigos, orar por quem me persegue. Eu tenho que ser como Cristo foi, como o Senhor ensinou, perdoar aqueles que me trazem o mal. Não é pagar mal com mal, é pagar o bem, fazer o bem a quem nos faz mal. Por muitos anos eu fiquei com essa lepra do julgamento. Mas no dia que o Senhor me chamou para o Rio Jordão, e é difícil a gente ir para o Rio Jordão, porque nós temos, olha, uma lista de coisas para dizer, não, Senhor, não posso ir não, para o Rio Jordão não, porque assim, ó, eu só estou vivendo isso por causa disso, eu só sou assim por causa dessa situação. Porque fizeram isso comigo, é que eu sou assim. É difícil. Nós julgamos quem merece e quem não merece. As circunstâncias, as situações, sabe? Vão nos ferindo e nós vamos ficando feridos. Mas quando Cristo nos liberta, irmãos, nada nos prende. Aquela menina estava cativa por Naamã, mas dentro do coração dela, ela não era presa, ela não era escrava. Quem é livre dentro, jamais prende fora. Mas quem é preso por dentro, ele condena o de fora. A segunda lepra que nós temos que ter em mente e parar. E lepra, irmãos, sabe como é que ela é transmitida? Eu fui pesquisar e o contágio da lepra é na fala, ao falar, você falar muito próximo da pessoa, as cutículas, né? A falar, beijar, né? E ter aquele contato na ferida. E como é que você vê que a lepra? É manchas na pele, né? Você vai vendo as manchas e aquela mancha vai ficando mais mais viva, né? E você vai no médico, um dermatologista. Para isso a gente tem que se analisar. Então eu queria nessa noite que você se analisasse. O que você tem falado que tem provocado lepra em alguém? Às vezes você está leproso e fica infectando o outro. Você está doente e passa o contágio para o outro. Ó, mulher, é o seguinte, sabe a Janaína? Mulher, ela não é uma pessoa legal, sabe? Assim, aí você vai infectar o outro. Você vai estar transmitindo a doença para o outro. Nós temos que nos analisar. A segunda mancha de uma lepra em nós é a lepra do merecimento. Mas isso aí eu vou falar de Naamã. Porque quando a mulher de Naamã chega para ele e conta, aí o que é que Naamã faz? Naamã, no versículo 4, Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da... Mas vem cá, a menina falou para Naamã que era um profeta. A menina não falou para Naamã que era o rei.
ela falou que era um profeta. Pessoas que têm um sentimento que são algo, porque Naamã era o comandante, Naamã era o guerreiro. Então Naamã foi no rei dele e disse, olha, eu vou a Israel. Porque Naamã achava que se tratava de uma coisa governo, se tratava de uma coisa da terra. Às vezes nós estamos equivocados em questão do nosso milagre. Às vezes a gente acha que o nosso milagre está relacionado à terra, que está relacionado a situações. O nosso milagre está relacionado com Deus, é divino, não é algo na terra. A menina disse profeta, mas Naamã levou uma carta dizendo, para tu curares, para o rei curar, para o governo da terra curar. Irmãos, nós temos que ter na nossa mente, nosso coração, que a nossa vida é regida pelo reino espiritual e não pelo reino material. Às vezes, irmãos, a gente acha que a gente merece ser reconhecido, que a gente merece ter elogios, que a gente merece estar em posições maiores, mas na verdade você merece estar na presença de Deus, para que Deus possa te elevar no momento certo e na hora certa nas regiões celestiais. E às vezes essa lepra, irmão, ela vai nos causar danos tão grandes, que a gente trava, que a gente fica insensível ao que está acontecendo ao nosso redor. Eu acho lindo o Luiz Hermínio, pastor Luiz Hermínio, que ele lá em Itajaí, ele tem um refeitório para as pessoas carentes almoçarem. E um dia ele falou o seguinte, que os músicos da igreja, o ministério de louvor da igreja, quando chegam, porque a igreja do pastor Luiz Hermínio é muito grande, quando chegam lá na igreja dele, a primeira coisa que ele faz com um músico, vá servir lá no refeitório. Pastor, eu tenho faculdade de música, eu tenho uma voz potente, eu sou um cantor, eu sou um músico. Vá servir no refeitório. Quem não serve no refeitório, não sobe no púlpito. Esses dias eles fizeram a convocação geracional, maravilhoso. E ele falou uma coisa que eu guardei no meu coração. Ele disse que o Reuel, que toca com ele, chegou e disse, pastor, Deus me enviou, Deus me chamou para esta obra, para estar junto com o senhor. E eu toco e tudo. Ele disse, amém, irmão. Se Deus chamou, glória a Deus. Reuel deixou tudo. Eu vou explicar para vocês entenderem, né? Assim, como fosse o Ismael. O Ismael saiu aqui de Fortaleza, foi para lá com a Ariadne, ficou morando de favor na casa de um amigo, vendeu tudo, vendeu o carro, vendeu tudo, foi para lá. E o pastor Luiz Hermínio disse, amém, irmão, se Deus lhe chamou, a igreja lhe recebe e tal, mas não botou ele no púlpito. E o Reuel lá, ficou sentado e tal. Irmãos, tem que trabalhar, né? E aí ele ficou e um amigo dele chegou e disse, Reuel, rapaz, tu está aqui muito tempo parado. Eu tenho um negócio para tu, não sei se tu vai aceitar. Eles mas qualquer coisa eu faço. É vender desinfetante. Ele pegou o carrinho de mão, começou a vender desinfetante na rua. Aí o genro do pastor Luiz Hermínio chegou para o pastor Luiz Hermínio e disse, pastor, sabe aquele rapaz que veio lá de BH, que deixou tudo lá e veio para cá? A pastor Luiz Hermínio, sei, o Reuel, ele está vendendo desinfetante em porta em porta. Aí o pastor Luiz Hermínio olhou e disse, agora ele está pronto. Às vezes a gente acha que a gente merece estar em posições de destaque. Mas Deus quer nos ensinar um princípio. Se você não começar a aprender a servir, você não aprende a liderar. O reino de Deus é inverso. Às vezes a gente quer, irmãos, o que o mundo dá. O que é que o mundo dá? O mundo valoriza você. Deus valoriza aquilo que Ele quer tornar você. Ele quer lhe tornar a imagem e semelhança dEle. Por isso que Jesus disse, eu vim para ser... Jesus veio o quê? Para servir, não para ser servido. E essa lepra,
eu também tinha merecimento. Não, eu mereço. Você não merece nada. Queria que você olhasse para o seu irmão e dissesse: você não merece nada. Não é uma questão de homens, irmãos. Não é uma questão de homens. É uma questão de Deus. É sobre Deus. E aí, a terceira lepra que eu quero falar com você nessa noite é a lepra do orgulho. Aí Naamã chega ao rei de Israel. E assim o rei de Israel leu a carta. E ele rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure de lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. O homem que não tem visão espiritual, ele se desespera. O rei, quando viu a carta do rei da Síria, ficou desesperado. Ele disse: ele está querendo um motivo para me matar. Eu sou Deus agora? Aí, Deus é maravilhoso. Naamã chega lá com um monte de soldados, com uma comitiva imensa. Você acha que ninguém vai comentar? Com certeza correu um lá para Eliseu e disse: rapaz, tem uma comitiva aí da Síria que foi falar com o rei. Eliseu já sabia. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Você é capaz de ser profeta na vida de alguém, irmão? Você é capaz de ser? Amados, vamos ser a resposta da oração de alguém. Vamos nos disponibilizar a ter esta confiança que Eliseu teve. Eliseu nem... Eu amo o profeta Eliseu. É um dos profetas que eu mais amo na Bíblia. E eu leio a Bíblia, irmãos, imaginando a cena. Você imagina aquele homem que pouco sorri? Pouco sorri? Porque Eliseu, irmãos, ele vinha andando na floresta e os meninos, assim, vou dar assim, né? O Davi, o Bibi, o Asaf, o Azael, a turminha aqui, né? O Mateus, começaram a dizer assim, ó: ei, ó o careca, ó o careca. Eliseu olhou para eles e deu ordem para sair ursos lá da floresta. Os ursos comeu os meninos tudinho. Então ele era bem bonzinho, né, irmão? Ele era uma pessoa muito maravilhosa. Eliseu não era aqueles de: oh, meninos, não caçoem de mim. Eliseu disse: come os ursos aí, come eles tudinho. Pode comer. Devora eles tudinho aí. Às vezes a gente precisa de uns... Você já imaginou um pastor desse jeito, né? Hoje em dia o pessoal faz mime com tudo, né? Faz paiada com tudo. Você já imaginou, irmão? O negócio é forte. Eliseu era forte. Então Eliseu, quando o pessoal disseram: Eliseu, tu nem sabe. O rei rasgou as vestes, se jogou no chão, se desesperou. Aí Eliseu disse: foi mesmo? Por quê? Porque o rei da Síria mandou um oficial dele com lepra. Aí Eliseu disse: manda ele vir para cá. Manda ele vir para cá, que ele vai saber que tem profeta em Israel. Se você sabe o Deus que você serve, se você tem convicção de que você é curado em Deus, não há nada, nenhuma situação que vai lhe abalar. Não há, irmãos. Você vai ter a convicção. Quando você está curado, você manda chamar as pessoas. Pode vir os doentes. Vem os doentes, que eu vou curar. Os doentes da alma, os doentes do espírito. Pode vir. Você não vai se esquivar, irmão. Você vai mandar vir. Você manda vir. Não, mas aquela irmã ali é problema. Manda ela vir para mim. Não, mas aquela irmãzinha ali é fofoqueira. Manda ela vir para mim. Quando a gente sabe quem a gente tem e que a gente é curado, a gente vai ser, Deus vai usar a nossa vida para a gente ser a cura na vida dos outros. Por isso que Eliseu diz: manda ele vir a mim, e ele vai saber que tem profeta em Israel.
Você tem que entender, irmãos, que não são as pessoas, é Deus. É Deus. Não seja dependente das pessoas, seja dependente de Deus. De Deus. Nós temos que viver relacionamentos, nós temos que ser sociáveis, nós temos que conviver em família. E família, irmão, a gente briga, a gente arranca os cabelos, a gente grita, mas o melhor da família é que nunca vai deixar de ser sua família, então você vai ter que amar, perdoar, se abraçar. Os filhos que os digam, né? Mas afim, um dia desse a gente estava numa conversa, nós dois, ele diz: mãe, tem dia, mãe, que a senhora me irrita. Eu nunca vou deixar de ser mãe dele. E ele vai ter que me perdoar. E eu perdoo ele e nós vamos viver felizes para sempre. A igreja é isso, irmãos. Nós, como corpo de Cristo, é isso. Nós temos que ser sociáveis com nossos vizinhos. Nós temos que ser sociáveis com a nossa família. Nós temos que ser sociáveis, irmãos, com o pessoal do nosso trabalho. Nós não podemos ser como o rei de Israel. Eu não quero nem que ele venha na minha presença, que eu não tenho nada para dar. Nós temos que ser como Eliseu. Manda vir, pode vir, pode vir, pode vir. Igreja Ebenezer, vamos ser a resposta para vidas que estão feridas. Vamos ser o bálsamo em corações sangranos. Mas, amados, para mim fazer isso, para nós, Igreja Ebenezer, fazer isso, tem um hino que eu gostava muito, que eu cantava, que diz assim: a começar em mim, quebra corações, para que o mundo possa ver. Acho que é mais ou menos isso. Cristo em mim. Para a gente ser, para mim ser, eu tenho que começar em mim. Eu tenho que amar o Massal de verdade. Eu tenho que amar a Fernanda de verdade. Eu tenho que amar a irmã Conceição de verdade. Para mim ser a cura para alguém, eu tenho que ser primeiro, irmãos, totalmente curado. Eu aprendi isso porque eu também não aprendo. Eu era assim, eu falava com todo mundo, mas eu tinha poucos, né? Às vezes a gente tem isso, né? Fala com todo mundo, mas tem poucos, né? Mas a gente precisa ser curado para a gente poder curar os outros. Termos relacionamentos. E aí, quando Naamã vai para Eliseu, aí o pessoal chegou: Naamã, você vai ter que ir para o profeta. Aí Naamã vai. Oxi, o profeta está lá me esperando, hein? Ó. Chega lá na casa do profeta, o profeta já está na porta, vai dizer: comandante, entre. Irmãos, tenta imaginar comigo, para vocês sentir como é que era Eliseu. Tenta só imaginar como é que era Eliseu. Aí, o que aconteceu? Envia o homem a mim. Então Naamã foi com seus cavalos, carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Eliseu não se deu nenhum trabalho de sair da casa dele. O quê? Não. Geazi, manda ele mergulhar 7 vezes lá no Rio Jordão. Sim, senhor, vou lá. Não entrou nem na casa de Eliseu. Naamã. Mas Naamã tinha uma lepra, além da doença física, ele tinha a lepra do orgulho. Ele era comandante, ele era guerreiro. Então o que acontece? O mensageiro chega lá e diz: ô, seu comandante, o profeta mandou o senhor se banhar lá no rio. Viu? 7 vezes se mergulhar, lá no Rio Jordão. Como é que é? Ele não vem falar comigo. Ele não veio falar comigo. Ele mandou um mensageiro. E ainda está me mandando para aquele rio barrento. Lá na Síria tem rios melhores, com águas mais cristalinas. Aquela água barrenta. Foi nada. Quem é que ele está pensando que é? Eu sou o guerreiro. Quantas vezes nós somos assim, irmãos? O quê? O irmão ali nem falou comigo. O quê? A irmã ali nem me convidou para ir para tal canto com ela.
O quê? Meu Deus, meu Senhor. É uma lepra de orgulho. Se ele não vir falar comigo, eu não falo com ele. Se ele não vier me pedir perdão, eu não perdoo, eu não vou lá pedir meu perdão. É um orgulho besta, irmão. E era um orgulho também, era uma lepra que eu tinha também. Lá em casa o William é um perdoador. E eu, irmãos, olha, pense, eu acho que o meu mergulho no Rio Jordão não foi 7, foi 14, irmãos. Eu acho que está nos 21. Porque eu vou dizer, viu? Olha, quando a gente brigava, a William Johnson olhava para mim e dizia, perdão, filha. Aí eu no meu coração, muito bem, é desse jeito mesmo. E o William ficava olhando dizendo, amor, para mim dizer, né? Porque em casamento, irmão, os dois estão errados. Não existe um está errado e o outro não. Os dois estão errados. Aí o William ficava esperando. Ele, tu não vai pedir perdão, Márcio? Aí eu, bem, assim, né? Eu vou pensar se realmente eu estou errado para me pedir perdão, né? Porque eu não sei se eu estou totalmente errada, não. Era uma luta, irmão. Uma luta. Mas glória a Deus. É o que eu estou dizendo. O mergulho no Rio Jordão ainda está acontecendo, irmão. Eu acho que eu estou nos 14, ainda acho que ainda precisa mais uns 20 para me descer. E o bom que mergulhar é o quê? Descer. Orgulho é coisa terrível, irmão. Não, mas quem errou foi ele. Mas quem falou mal de mim foi ele. Mas quem olhou com a cara feia foi ele. Mas quem não sei o quê. Que conversa de que foi ele, que não foi ele. A Bíblia diz o seguinte, irmão. Nós temos que perdoar 70 vezes 7. E é por dia. E é por dia. Você sabe quanto é 70 vezes 7? 490 vezes. Então, amado, se alguém lhe fez alguma coisa, se você se sentiu alguma coisa, irmão, eu estou liberando perdão para você agora. Irmão, mas eu não fiz nada. Pois é, amado. É isso mesmo. Porque tem gente que é assim, né? Nem sabe, feriu, mas não sabe que feriu. Aí o que acontece? A gente tem que perdoar e dizer, irmão, eu estou liberando perdão. Mas, irmão, foi o que eu te fiz. Não interessa, irmão. Porque se tu for lembrar, aí é pior. Então não lembra, não. Só recebe. É assim. Tem que ser assim, irmão. Não vai suscitar, não. Essa lepra do orgulho, irmão. Olha, Naamã ficou orgulhoso. E aí o que foi que aconteceu com Naamã? Naamã disse, bora embora. Eu lá vou. Ó, olha o que a Bíblia diz, versículo 11. Mas Naamã ficou indignado. Diga aí para o seu irmão. A indignação é uma lepra. A indignação. Eu estou indignado com aquela pessoa. Estou indignado com aquele. Meu irmão. Ele ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sai. Olha o que ele queria? Eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Olha, irmão, quase o culto dia com Deus. Eita Deus. Faz aqui, menino, chama os músicos, faz a loja. Olha o que ele queria. E Eliseu nem aí para ele. Vai mergulhar não, filho? Continua doente. Quer descer não, filho? Fica doente. Eliseu nem tio. E ele indignado. Indignado. Uma vez eu fui para uma oração. Minha irmã fez uma oração. E foi uma profeta. Oxi. Quando a gente vai para a oração com o profeta, a primeira coisa que a gente quer é que o profeta fale com a gente, né? De preferência que fale com a gente. Eis que te digo, filha, que estou te abençoando. Eita Deus, que a gente chora. Meu Deus. E eu fui para essa oração. E aí, quando eu cheguei lá na hora... E eu e o William tinha discutido uma situação. E o William, minha filha, você está errado. Você não pode ser assim. E eu fui para a oração, né? Lá com vaso. Aí cheguei lá. Eu digo, ô Jesus, fala comigo, Jesus, né? Aí a irmã foi, lá vem a irmã. Aí a irmã olhou para mim e disse, eis que o Senhor fala contigo. Eu digo, eita, eu recebo. Irmão, cuidado, não diga receba antes de ouvir, não. Você primeiro escuta para dizer, eu recebo. Aí eu fui e levantei a mão dizendo, ô Jesus, eu recebo. Aí a irmã disse,
Quem foi que te constituiu como meu advogado? Eu não preciso que você me defenda. Você tem que ficar calado. Eu digo, Jesus, isso não é tu não. Eu acho que é outro espírito aí usando essa irmã, não é tu não, Senhor. Mas, irmão, foi lenha nessa oração. Mas Deus me deu. Você fala demais. Eu digo, Jesus, não é tu não, Senhor. Tenho certeza. Mas foi peia nesse dia, viu? Quando eu cheguei em casa, eu disse, olha, eu vou logo contar para o William, porque senão, o patrocínio está nessa oração, né? Aí ele vai contar para o William, né? Então eu vou logo contar, né? Aí eu cheguei em casa e digo, amor, hoje Deus falou comigo. Ele, foi? Ele, foi, né? Foi. Deus assim, né? Disse que eu ficasse calada. Aí ele, eita, era Deus mesmo, olha. Eu digo, William. Ele disse, não, isso aí foi Jesus puro na tua vida. Porque, amados, a gente tem esse negócio aqui, ó. Eu estava certa de que Deus ia fazer, de que Deus ia agir. Mas o Senhor fez foi abençoar a criatura ali, que é só Jesus na causa. Senhor, tu está abençoando aquela criatura e eu, Jesus. Senhor, eu tinha certeza que tu ia me abençoar. A gente é igual Naamã. Aí o que acontece? Ele diz assim, rapaz, ele não fez foi nada. E o que a Bíblia diz? E foi embora dali furioso. Quem aqui gosta de confronto? Quem gosta de confronto? De chegar e dizer assim, sente aqui. Você está errado. Você não é para fazer isso. A gente não gosta. Porque a gente às vezes tem a lepra do orgulho. A gente não gosta. Por isso que eu amo ler a Bíblia. A Bíblia. E ele foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, olha como os soldados de Naamã fizeram. Vamos com jeito aqui com ele, né? Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria. Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Ora, a palavra do Senhor diz que a palavra branda acalma o furor. Aí os servos dele diziam, que é isso? Comandante, é só se banhar. Vá lá, é tão simples. Deus nos pede coisas tão simples, irmãos. E o Senhor, Ele nos confronta, porque Ele quer nos mudar, Ele quer nos melhorar. Só depende da gente. Quando nós, como pastores ou como líderes, chamamos vocês à realidade e dizemos, queridos, obedeçam, façam assim. É porque a gente quer apenas que vocês melhorem. Os soldados dele, se não sabiam, ficaram sabendo que ele era leproso. E eles queriam que ele melhorasse, eles queriam que ele se curasse. Então o que nós queremos como igreja, como líderes, é que vocês cresçam, é que vocês melhorem, é que vocês sejam cada vez mais semelhantes a Jesus. Então por isso que a gente chama, que a gente confronta, que a gente diz, amados, não anda assim, não faz desse jeito. Procura olhar a palavra, porque a gente sabe, irmãos, que se a gente se render, se a gente mergulhar, se a gente se submeter, a gente vai usufruir de uma pele limpa. E Naamã foi. Então Naamã foi. E ele foi lá, ele acatou, né? Ele disse, pois está certo, pois eu vou. E olha o que aconteceu. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou quantas vezes? Quantas vezes? 7 é o número da perfeição. Nós temos que mergulhar. Nós temos que descer. Irmã Márcia, mas eu já desci 2 vezes, desça mais. Até chegar à perfeição. Mas eu já renuncio muito no meu casamento, renuncie mais. Mas eu já mudei muito no meu temperamento, mude mais.
É o que eu acabei de dizer e repito para vocês. Eu já mergulhei 7 vezes, mas mergulho mais 7, 14, mas mergulho mais 7, dá 21, mas mergulho, irmão, mas não é 7, irmã Márcia, o número da perfeição, é 7 o número da perfeição. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus é águas vivas, Ele é água viva. Então cada vez mais que eu mergulhar nele, mais eu terei dele, e mais eu me firmarei, e me estabelecerei nele, e não serei inconstante. Então, você tem que mergulhar. Diga para o seu vizinho, nessa noite mergulhe em nome de Jesus. Mergulhe em nome de Jesus. Para um mergulho perfeito. Para um mergulho perfeito. Aquele mergulho, irmãos, que você vai deixar lá toda a sua doença, todas as suas mágoas, as suas picuinhas, as suas, sabe, as suas feridas, e vai voltar com a pele nova. Porque Naamã foi 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Criança. O Senhor nos chama para sermos como criança, não para sermos infantis. Há uma diferença de você ter o coração de criança e você ser infantil. Coração de criança é um coração da alegria, da inocência, de querer, a criança é muito linda. A criança, quando ela está junto com outras crianças, ela não vai olhar, por exemplo, a Ágata, quando ela vem para cá, a criança que ela encontrar, a Ágata vai pegar e vai brincar. A Ágata ela não vai dizer assim, não vou brincar com ela não, porque eu nunca vi ela na minha vida. A Ágata não vai dizer isso. A Ágata olhar uma criança, ela vai chamar para brincar. Porque as crianças, elas têm isso. E quando Deus diz para a gente ser como criança, é a gente ser dependente dele. O João é dependente da Janaína e do André. A Cecília é dependente do Massal. É a gente ser dependente. Às vezes a gente como pai, a irmã Fernanda e o irmão Rafael fica rindo das coisas da Ana ali. Que fica fazendo, você fica feito bobo, rindo das coisas que ela faz. Pela inocência dela. Se for brincar com as crianças de esconde-esconde, eles vêm bem para cá e dizem assim, eu estou escondido. Todo mundo vendo eles. Mas eles acham que estão escondidos. Pela inocência, não é pela infantilidade. O Senhor não nos chama para sermos infantis. Infantil já é outra história. Infantil é, eu só faço se for do meu jeito. Eu só ajo assim, Criança que bate o pé, criança que birra. A mãe às vezes quer botar uma roupa na criança e ela não quer. Não vou usar essa roupa. Birrar é infantilidade. Você birrar é infantilidade. Depois a gente pode outro dia falar mais aprofundadamente sobre isso. Tem muito crente infantil, crente que não desenvolve, crente que não amadurece, crente que não cresce. Vai ser crente de mamadeira. Vai ser crente de mamadeira. Não vai comer comida sólida. Né? Aí é uma outra história. Se nós crescemos, está na hora da gente comer buchada. Se a gente é infantil, aí tem que ainda tomar mamadeira. Então nós temos que mergulhar para que a gente venha com a pele de uma criança, mas não com a infantilidade. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus, e ao chegar diante do profeta Naamã, lhe disse, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. E o profeta respondeu, juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei. Nada aceitarei, porque as coisas do Senhor não se baseiam em material. As coisas do Senhor se baseiam, irmão, no mundo espiritual. Eliseu queria mostrar para Naamã que não era o dinheiro dele, que ele não tinha feito isso, que Deus não estava curando ele pelo dinheiro. Nós temos que tirar essa nossa mente de necessidade e ir para a mente da intimidade. O que Deus quer é intimidade. É tanto que quando nós vamos terminar aqui o versículo, aqui essa passagem, olha o que é que Naamã diz. Naamã diz o seguinte, ele insistiu para ele receber e ele não quer. Aí o que é que Naamã diz? Pois o Senhor me permite levar a areia daqui de Israel para me poder lá na minha terra poder adorar ao rei de Israel. Olha o que ele diz no versículo 18. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo,
eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor me perdoe, o teu servo, por isso. Disse Eliseu, vai em paz. Olha o que é que ele fala, lá no versículo 17, um pouquinho antes. Disse Naamã, já que não aceitas o presente, ao menos permites que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Naamã entendeu que era intimidade com Deus. Naamã entendeu que era ter intimidade com esse Deus de Israel. Que não era porque ele comprou um serviço, ele comprou um milagre, não. Ele recebeu uma dádiva imerecedora, porque ele não era merecedor, mas a graça veio sobre ele, e agora ele entende isso, e ele disse, eu não vou mais adorar nenhum outro Deus, eu vou adorar só o Deus de Israel. Amados, quando a gente é curado da lepra do orgulho, a gente entende isso, a gente entende que ninguém é merecedor, a gente entende que a gente só pode adorar a Deus, só pode depender de Deus, só pode requerer de Deus. E nessa noite, amados, eu quero te convidar a mergulhar nesse Rio Jordão. E esse rio, meu amado, ele é uma tipologia de Jesus. Aí você vai dizer assim, mas como? O Rio Jordão era um rio barrento. Era um rio muito atrativo. A palavra do Senhor diz que Jesus era sem forma, sem formosura, sem beleza, sem formosura. Jesus não era esses atores de Hollywood, irmãos. Eu gosto muito dos Escolhidos. A irmã vai assistir o The Chosen? Conseguiu assistir? Eu gosto daquele Jesus. Que aquele Jesus, irmão, não é hollywoodiano, com os olhos azuis. Aí eu fico assim, Senhor, eu acho que tu era mal, mas de jeito mesmo, Jesus. Bem simples, não é aqueles, uau, que homem lindo. Mas o olhar de Jesus nos constrange. Jesus não tinha beleza nem formosura. A Bíblia diz isso. Mas a palavra do Senhor também diz que o Senhor, Jesus, é água viva. Jesus disse isso para a mulher samaritana. Se você beber a água que eu lhe der, você jamais terá sede. Lá no livro de Ezequiel, irmãos, vai ter uma passagem linda, que Deus leva o profeta para entrar nas águas. E o profeta começa a entrar, e as águas começam aqui, nos pés do profeta. E o anjo diz, entra mais. E o profeta entra, e dá nos joelhos, e ele diz, entra mais. E ele entra e começa a dar nos ombros. E o profeta diz, o anjo diz para o profeta, entra mais. E Ezequiel diz, eu não conseguia mais andar, eu agora estava mergulhando. É isso que o Espírito Santo de Deus quer. Ele quer que você mergulhe. Ele quer que você entre totalmente, tudo. Não é só os pés, não é só os ombros, é tudo. Que você não consiga viver, respirar sem estar nele. O mergulhar em Jesus nos cura de toda lepra. Irmãos, eu não sei vocês, mas quando eu leio a história de Naamã, eu me vejo como um Naamã. Às vezes a gente conquista tantas coisas, às vezes a gente guerreia e conquista tantas coisas, mas às vezes a nossa alma também esconde tantas coisas. Esconde tantas lesões, feridas. E se você não permitir, se você não deixar Jesus te conduzir até as águas do Jordão, a sua pele cada vez mais vai apodrecer. E eu tenho uma frase que um dia eu ouvi de um pastor, ele conversando comigo, eu já até falei aqui. E ele disse para mim, Márcia, tem muitos que vão apodrecer, mas não vão amadurecer. O Senhor, irmãos, quer tornar a nossa pele pura. Então todo ressentimento, toda mágoa,
todo julgamento, todo merecimento. Que nessa noite a gente mergulhe no Rio Jordão e diga: Jesus, eu quero que a minha pele seja purificada. Eu quero, Senhor, que não tenha nenhuma marca. Como eu disse para vocês, com 8 anos eu tive lepra. E foi diagnosticado assim, eu fui no médico. E assim como Naamã, o Senhor fez comigo. Tanto no âmbito espiritual como no âmbito físico. Porque a minha mãe recebeu a orientação de Deus. Mas isso quando eu orei e disse: Deus, se tu tiveres propósito na minha vida, me cura. E se tu me curares, eu jamais deixarei a tua casa. E quando minha mãe chegou, ela disse: Márcia, a irmã disse que eu te banhasse. Eu vou fazer aqui, vou botar esses capinhos aqui na água e eu vou te banhar com essa água. E foram 7 banhos. E hoje eu não tenho nenhuma marca no meu corpo, porque o Senhor curou. Mas mais do que o físico, o Senhor curou a alma. Mais do que uma ferida externa, o Senhor curou as minhas feridas internas. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Nesses dias eu estava conversando com os meus filhos, a Thalia e o Azaf. E eu estava conversando com eles e falando sobre isso, sobre justiça. E eu falei para eles: filha, justiça, a Bíblia diz que nossa justiça é como trapos de imundície. Você sabe o que é trapos de imundície? Em Israel era o que as mulheres usavam como absorvente. E a nossa justiça é comparada como isso. A justiça perfeita é dele. A Bíblia diz que a vingança é dele. A Bíblia diz, irmãos, que nós só somos filhos quando nós estamos nele. Porque longe dele nós somos criaturas. Queria que você ficasse de pé. E uma situação que aconteceu semana passada, eu acho. A Thalia estava na sala de aula e tinha um colega dela, importunando a aula. Todo mundo já tinha falado com esse colega, todo mundo já tinha dito com esse colega. E a Thalia é muito calada, muito na dela, né? E aí no meu dia, que é a hora da gente orar e a gente lê a Bíblia. Meu dia a gente ora e lê a Bíblia. E ela chegou para mim e disse: mãe, eu falei lá pro fulano, você não se tocou que ninguém gosta de você, que ninguém aqui gosta de você. Você ainda não se deu conta disso? E ela falando para mim como uma vitória, que ela tinha sido impotente, autoritária. Aí eu olhei para ela e disse: filha, você fez certo? Ah, mãe, tava todo mundo também criticando ele. Não, eu quero saber se você fez certo. Mas ele estava sendo chato. Você fez certo, filha? Mais do que todo mundo já estava dizendo que ele era chato, que ele era isso, que ele era aquilo. A Bíblia diz, Ataleia, que a palavra branda acalma o furor. Se você queria falar algo, que você falasse com amor, porque você tem Cristo no seu coração. Vá pedir perdão a ele, Ataleia. E ela disse: ah, mãe, vou não. Você vai pedir perdão a ele, filha. E ela ficou ali relutando, né? Adolescente, né? E ela ficou relutando. Aí eu olhei para ela e disse assim: você pode falar assim para ele, ó: fulano, me perdoa. Mas assim, eu só vim te pedir perdão porque eu estou obedecendo Jesus. Porque querer eu não quero não. Mas eu tenho que pedir. E ela ficou por ali e tal. Aí depois lá vem ela voltando. Ela foi e disse: mãe, eu pedi perdão a ele. Aí eu: glória a Deus. Ela: mas eu disse do jeito que a senhora disse. Eu só estou te pedindo perdão por causa de Jesus, porque eu não queria não. Mas o menino foi e reagiu como ela não esperava. Aí o menino foi e disse: beleza,
me perdoa também, eu realmente estava sendo chato. E aí a gente, antes de ontem, a gente na mesa, e ela falou assim: mãe, não é que deu certo? Ele nunca mais importunou a aula, foi aquele garoto chato na aula. Quando você é a resposta para a vida de alguém, quando você é a cura para a ferida de alguém, quando você está sarado, irmãos. Aquela menina cativa, presa, ela foi a cura para a vida de Naamã. Ela foi a resposta para a vida de Naamã. Ela mudou a vida de Naamã. Quando eu, Márcia, permito ser a resposta e a cura na vida de alguém, eu mudo a vida de alguém. Deus, através de mim, vai mudar a vida de alguém. Eu profetizo, irmãos, nessa noite que cada um de nós seremos a resposta na vida de alguém. Eu profetizo nessa noite, irmão, que nós seremos curados de todas as nossas feridas, de todas as nossas lepras. Eu profetizo nessa noite, amados, que nós seremos a mudança na vida de alguém. Oh, Deus.